Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando hoje uma live. Hoje a convidada vai ser a Beatriz Cardella, que muitos já devem conhecer, já sabem, conhecem seus livros, as suas obras, toda o seu histórico dentro da Gestalt Terapia. Ela é de São Paulo e eu convido todos vocês a participarem. Durante a fala dela, né, nós combinamos que ela vai estar falando durante uns 40 minutos, mas sempre que for necessário a gente vai abrir para perguntas e questionamentos, então fiquem à vontade, podem escrever, podem convidar outras pessoas para vir participar. Bem-vinda, Daniele, bem-vinda, Thaísa. Bem-vinda, Patrícia. Estou só esperando ela entrar aqui. Olá, Bia, Beatriz, tudo bom? Oi, Paula. Tudo bem e você, Tudo Paula? bem. Tá me Bem-vinda. ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, te vendo bem também. Ah, que bom. Tá, bem-vinda. É uma honra estar te Obrigada, Paula. recebendo aqui para a gente conversar um pouco de um tema tão importante, né? Sobre essa Sim. ética e como que isso se dá, né, para nós, psicólogos, e dentro dessa área de cuidado, de saúde. Então, bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi um convite, na verdade, não só feito por mim, mas eu acho que muitas pessoas me pediram para que eu te convidasse. Então, eu brinco assim, apesar de ser É. meu nome, etc., ser a minha página, eu me coloco a serviço da voz de muita gente que eu gostaria de te escutar. Então, daí vem esse convite e é uma honra ter você aqui comigo e com tantos outros que também já passaram aqui. Ah, uma honra é toda minha, Paula. Muito obrigada pelo convite carinhoso e quero agradecer você e todas essas pessoas, então, que por alguma razão se interessam pelo meu trabalho, né? E quero agradecer a presença aí do pessoal que está chegando. Agradeço a atenção de vocês, o tempo, e espero honrar a confiança de vocês, fazendo uma reflexão sobre um tema tão importante, o tema do cuidado, o tema da ética, nesse tempo tão sofrido que nós estamos vivendo. Sim. Então, fica à vontade, Paula, para me interromper, né? A gente pode conversar, mas se você preferir também deixar correr, como você disse no início, né? A gente vai ter um tempinho aí para dialogar, ou responder questões, enfim. Tá? Fica muito à vontade. Sim, pode Muito deixar. obrigada. E vamos começar então, né? Tratando desse importante fundamento do humano, que é o cuidado, né? E a vocação do psicoterapeuta. Esses tempos de pandemia têm nos feito refletir e recordar sobre esses fundamentos. E se a gente está aqui agora, acho que a boa notícia é essa, né? Se estamos Oh, aqui agora, é porque nós fomos, de alguma forma, cuidados por alguém, né? Nossos pais, avós, filhos, professores, companheiros, médicos, enfermeiros, terapeutas, amigos e até mesmo por um desconhecido. Nesse sentido, o cuidado, que é uma das facetas do amor, é o que nos faz humanos. É a vocação do psicoterapeuta e é uma necessidade alicerce da dignidade humana. Nós que somos terapeutas, né, a gente sabe a importância de alcançarmos a alternância do cuidado, que quer dizer, né, a capacidade de cuidar e também de ser cuidado. Esta alternância de cuidados, quando alcançamos, significa que o processo de humanização e de singularização está em curso na vida de uma pessoa. Mas nós vivemos uma crise do cuidado no mundo contemporâneo, até bem antes da pandemia, né? O Luiz Cláudio Figueiredo, que é um importante autor da clínica contemporânea, ele diz que nós estamos pouco preparados para cuidar, para acompanhar os doentes, para ajudar as pessoas
em seus últimos passos, para estudar com os filhos, para escutar os amigos, e nossa capacidade de prestar atenção uns nos outros parece drasticamente reduzida. Nós vivemos um tempo de desumanização, de eclipse do fenômeno humano, né? Todos somos capazes de perceber que o nosso mundo está organizado, né, a partir do materialismo, do consumismo, dos fundamentalismos político, científico, religioso, da tecnologização da vida. Vivemos crise de valores, crise de sentido e falhas éticas. Nesse contexto, muitas pessoas que chegam aos nossos consultórios sofrem pela perda das raízes na condição humana, pelo esquecimento do humano. Eu costumo comentar, inclusive com os meus alunos, que eu passo hoje em dia na clínica, grande parte do tempo, né, Paula? Ajudando meus pacientes a se recordarem que eles são gente. Sim. Neste contexto do mundo contemporâneo, a casa humana, muitas vezes, não é capaz de nos abrigar. E aí nós nos tornamos sem teto existenciais. Somos desenraizados da condição humana, o que gera muitas formas de sofrimento e de adoecimento. Nesse contexto, há uma fratura do ethos humano, né? A morada humana, que se revela de inúmeras formas. Na violência, na barbárie, nas idolatrias, nos endeusamentos do dinheiro, do produto, da celebridade, do poder e da própria subjetividade humana, na invalidação das diferenças e nas polarizações, na precariedade dos vínculos, como diz o Zygmunt Bauman, né? Na fragilidade dos laços humanos que vivemos no mundo contemporâneo, na indiferença, no descuido, na isenção de responsabilidades, na dessacralização da vida, do corpo, da morte, das relações. E o ser humano encontra-se reduzido ao mundano, à dimensão horizontal da existência. É o que o Gilberto Safra, importante autor da clínica contemporânea também, fala a respeito de que nós estamos nos tornando o homem-lata. Né? Na clínica, né, nós terapeutas estamos bastante familiarizados com estas formas de sofrimento, né, que comparecem muitas vezes como solidão profunda, como sentimentos de humilhação, de vergonha, como ausência de sentido, vazio existencial, perda da dignidade, padronizações e robotizações, e pela impossibilidade, hoje, de termos de sofrer, de adoecer, de envelhecer e até de morrer. Né? Então, como eu disse, inúmeras formas de sofrimento e adoecimento que revelam a perda da memória do humano. As pegadas do humano estão se apagando no mundo contemporâneo. Né? Nessa perspectiva, então, eu fiz uma rápida contextualização, infelizmente, né? Constatando, né, esse sofrimento que é de todos nós, né? Num mundo desumanizado. Né? E nesse contexto é fundamental, então, uma clínica da ética, de restauração do ethos humano, né? De resgate da casa humana, da recuperação da memória dos fundamentos do humano. E um desses fundamentos, como eu disse, é o cuidado. Então, agora, eu gostaria de fazer uma distinção, né, importante para nós psicoterapeutas, entre cuidado técnico e cuidado ético. No mundo contemporâneo, nós encontramos com grande frequência, e inclusive, acho que todos nós já passamos por experiências, né, de recebermos cuidados técnicos. Né? O que é o cuidado técnico? É o cuidado mecânico, padronizado, instrumental e impessoal.
quando há a redução do paciente ao sofrimento ou ao adoecimento. A condição de coisa, né? No cuidado técnico, nós observamos um excesso de nomeação, de conceituação, de abstração e de tecnologização. Quando eu trato dessa questão, eu gosto de contar uma história, embora tenha sido bastante triste que eu vivi, né? Uma história pessoal. Eu já contei numa outra live, mas eu acho que ela é muito, ela ilustra muito o que eu quero dizer com cuidado técnico. Há muitos anos atrás, minha mãe sofria de câncer, precisou passar por algumas cirurgias e há mais de 20 anos atrás, vocês imaginam o que era para uma pessoa receber um diagnóstico de câncer e ter que iniciar um processo de quimioterapia, né? Eu fui com ela ao hospital no primeiro dia, ela receberia quimioterapia, porque ela deveria estar internada, e passamos o dia todo no hospital, desde as 8 horas da manhã, e só conseguimos um quarto às 6 horas da tarde, né? Imagine a aflição, a angústia, a tensão, né? E até que, enfim, entramos no quarto e iria iniciar, então, a primeira sessão de quimioterapia da minha mãe. Chega uma enfermeira, né, esbaforida, né, descabelada, pedindo desculpas, disse, olha, dona Sônia, a senhora me desculpa, mas eu estava atendendo, aplicando a quimioterapia para uma outra paciente lá na oncologia, e ela convulsionou. O que a gente pode imaginar, né, que se passava com esta enfermeira, certamente bem intencionada, né, mas ela não se deu conta de que aquele cuidado que ela estava ofertando à minha mãe era um cuidado técnico, né? Em momento algum ela se colocou no lugar de uma mulher, passando pelo que minha mãe estava passando, numa primeira sessão de quimioterapia, numa época em que não se falava a respeito disso com tanta frequência como se fala hoje em dia, né? O pavor, o terror, o horror que isto poderia provocar, né? Ela cuidou da Naquele momento, transparência, mas descuidou do cuidado emocional daquele momento. exatamente, exatamente. Então foi uma experiência muito impactante. Na hora eu me controlei, né? Porque eu não queria deixar minha mãe mais nervosa do que ela estava. Eu também estava muito tensa, Sim. né? E ao ouvir isso, certamente, né? Ao invés de encontrarmos acolhimento, né? E calma naquele momento, né? Pelo contrário, né? A fragilidade naquela circunstância, né? Aumentou. Por outro lado, um tempo depois, precisou ser internada, ficou vários dias no hospital, e um rapaz enfermeiro cuidava dela, né? Porque ela ficava muito deitada na cama, ela começou a desenvolver algumas escaras. E um belo dia, esse moço chegou pela manhã, muito cedinho, 7 horas da manhã, com um rolo debaixo do braço, né? E disse assim, dona Sônia, nós não temos colchão casca de ovo aqui no hospital, mas eu tinha um guardado na minha casa, né? E eu trouxe para a senhora. Esse rapaz não tinha a menor obrigação de fazer isso. E, no entanto, né? Ele, à noite, chegando em casa, cansado, depois de um dia do trabalho, ainda se recordou da minha mãe e fez o que podia para aliviar o sofrimento dela, né? Quando minha mãe faleceu, eu e meus irmãos compramos uma cesta de café da manhã, um vaso de flores e levamos para o rapaz no hospital, né? Demos a ele, escrevemos um cartão, ele se emocionou e até chorou nesse momento, né? E dissemos a ele que nós nunca o esqueceríamos. Tanto é que estou contando aqui para vocês essa experiência. Então, este rapaz, né, ele foi capaz do cuidado ético. Né? E o que é o cuidado ético? O cuidado ético é o acolhimento do paciente como totalidade, que não pode ser reduzida ao seu sofrimento, ao seu adoecimento, totalidade que não pode ser capturada, nomeada, nem explicada integralmente. No cuidado ético, o terapeuta, o enfermeiro, o médico, o professor aparecem como
pessoa, como ser humano, para além do papel. Isso não significa, né, sair do papel, Sim. mas aparecer como pessoa. No cuidado ético, né, o terapeuta ele é capaz de dar hospitalidade ao paciente. E naquela primeira situação não houve, Sim. né? E na segunda situação que eu contei houve. Hospitalidade é o mistério que é o ser humano, a grandeza que é o ser humano. Dar rosto humano ao seu sofrimento, acolhendo e honrando, reverenciando a singularidade do paciente. Então, é fundamental que um terapeuta no mundo contemporâneo seja capaz. Gente, muito obrigada pelas mensagens. Paula, desculpa, deixa eu só interromper um pouquinho. Claro. Tem tanta gente querida entrando aí, me mandando beijo, me mandando mensagem. Obrigada, gente. Família, amigos, alunos, colegas. Obrigada, viu? Então, essa distinção entre cuidado técnico e cuidado ético, ela é fundamental. Esse é um cuidado Né? ético também de quem está assistindo. Mandar um beijo para quem está falando, para que não fique tão Opa! sozinho. Opa! Né? Vocês não sabem como isso dá força, né? Isso. Porque é muito difícil, ainda mais para uma psicóloga como eu, né? Afeita à presença humana, corporal, né, Paula? É. A gente ter que lidar com tecnologia. Olha que foi o ano inteiro passado, né? De live, de Zoom, de aulas, mas ainda assim, eu confesso a vocês que, para mim especialmente, que sou uma introvertida, é duro se habituar com isso aqui. Então, eu quero que vocês. É muito bom, por um lado, né? Que a gente está junto a despeito de tudo isso, mas é muito bom, os corações aí me aquecem e me ajudam a poder comunicar, né? O que eu acho importante. Sim. Então, gente, eu acho que essa distinção é fundamental, a gente precisa estar muito atento para isso, né? Porque de impessoalidade o mundo está cheio. Né? Há 20 tantos, 30 e tantos, olha, já estou perdendo a conta. Quando me formei, uma das coisas que a gente aprendia na graduação é que o terapeuta tinha que ser impessoal, né? Até a ponto de se tornar neutro, né? Hoje em dia, um terapeuta impessoal adoecerá o seu paciente. Um consultório impessoal adoecerá a pessoa. Né? Sim. Então, nós precisamos comparecer como ser humano. Isto é o maior anseio das pessoas, uma relação de fato real, humana, significativa, encontrando um rosto diante do próprio sofrimento. Como eu disse a vocês, uma das necessidades ontológicas do ser humano é a hospitalidade. E Luiz Cláudio, mais uma vez, diz que na clínica nós precisamos trabalhar para que os nossos pacientes alcancem o primordial sentir-se em casa. O habitar confiado. Eu acho essa expressão maravilhosa. O habitar confiado. E isso acontece quando o terapeuta é capaz de uma concavidade, um esvaziamento de si, quando ele é capaz de uma abertura, de criar um oco, né? E ocupar o lugar ético da humildade. Esta concavidade é que possibilita o acolhimento do paciente. Né? É quando o terapeuta é capaz de assentar-se na ignorância e na reverência ao mistério que é a pessoa. Esta é a posição ética, é o que possibilita o cuidado ético acontecer. Eu gosto da metáfora, e quem conhece o meu trabalho sabe que eu me utilizo dela em vários contextos, do terapeuta como o descalço. Descalço porque ele pisa o chão, o humus, né? Ao colocar-se nesta posição de acolhimento
de uma totalidade que nos transcende, né? E reverenciar a singularidade do seu paciente. Gosto também da metáfora do anfitrião, que é quando o terapeuta aparece como pessoa e é capaz, então, de estabelecer uma comunidade de destino com o seu paciente, um nós existencial. Né? E neste momento de pandemia, então, nem se fale, né? Como nós precisamos encontrar um outro que seja comunidade para podermos suportar, sustentar e atravessar tudo que nós estamos passando. E aí, eu acho que é importante também, né, Paula? Quer falar alguma coisa, Paula? Não, eu tô, como as pessoas disseram aqui, maravilhada. Porque você vai falando e vai me vindo várias cenas e várias. E principalmente agora, né, da pandemia, vários altos e baixos, e da importância de você ter alguém que não te julgue, né? Porque necessariamente a minha opinião pode não ser igual, opinião de vida pode não ser igual à sua opinião, mas naquele momento ter esse lugar, essa escuta e esse lugar humano, essa ética, como você está colocando, é um grande presente para todo mundo que busca esse lugar de acolhimento, né? E não um lugar de Sim, julgamento, um lugar de, isso é sim. ansiedade, tá? Você vai precisar cuidar de outra Uhum. forma. Aquilo, né? Uma rotulação que muitas vezes não acolhe. Sim, Rotula e nada e hoje. iguala, né, a todos. É isso que você está apontando, né, Paula? Hoje nada contribui para isso. Nós, terapeutas, precisamos nos sustentar uns aos outros, né, e nos ajudar nesse processo, porque a maré leva para um lugar de polarização, de divisão, de fragmentação, de competição, né? E o poder está em jogo o tempo todo. E onde há poder, não há amor, não há hospitalidade, não há rosto humano. Não. Né? Então, nós precisamos também refletir sobre essas questões, né? À medida em que as pessoas estão exaustas, né? As pessoas estão capturadas por essas polarizações e por essas fragmentações, né? E nós temos um papel importante, uma responsabilidade, como eu disse, de contribuir para a restauração desta memória do fundamental, que está se apagando. Essa pegada humana vem se apagando. E não tem a ver com pandemia, isso já acontecia antes. Sim. A pandemia está revelando o que já havia, né? E aí é muito importante para realizar e alcançar o cuidado ético, o psicoterapeuta precisa se posicionar a partir do que nós chamamos de presença implicada e presença reservada. Acho que esse é um tema interessante para a gente refletir um pouquinho. Qual é a diferença? Né? Temos uma tendência, normalmente, a nos colocar em presença implicada ou em presença reservada, mas o bom terapeuta ele faz um trânsito entre a implicação e a reserva. Ele faz um fluxo, um trânsito entre presença implicada e presença reservada. A presença implicada do terapeuta é a presença ativa, comprometida, atuante, e tem por função acolher, hospedar, agasalhar, sustentar e conter. E acontece como gesto de testemunhar a experiência do paciente, refletir e espelhar os recursos do paciente, o sofrimento do paciente, sua sabedoria, a sua singularidade. Isto é fundamental para desenvolvimento da autoimagem e da autoestima dos nossos pacientes. Aqui nós precisamos nos recordar que a autoestima só pode ser alcançada se nós vivemos a experiência de sermos estimados.
Por isso que não adianta, todo dia de manhã, eu olhar no espelho e ficar dizendo que eu me amo, tá? Autoestima, que um outro jeito de dizer autoestima é dizer amor por si mesmo. O amor por si mesmo é a memória presentificada do amor do outro em mim e por mim. Então, nós só alcançamos a autoestima a partir de uma relação significativa, onde a hospitalidade é a nossa singularidade. Então, a presença implicada do terapeuta favorece o desenvolvimento da autoestima. Isso é tão interessante você falar, porque muitas vezes na supervisão, né, em supervisões, os alunos às vezes chegam com incômodo pela falta de autoestima da pessoa que está atendendo. Que às vezes gera, inclusive, raiva no terapeuta, né? Que o terapeuta fala, mas ela tem tudo, ou ele tem tudo, como que pode ter uma baixa autoestima ou qualquer coisa do gênero? E quando você fala isso, essa imagem dessas falas, né, assim, me vem, inclusive, no quanto esse terapeuta não pode estar reproduzindo diversas outras falas de irritação e que vai contra e que não ajuda na autoestima, né? Não compreendendo que, na verdade, o processo é exatamente o oposto. Né? Dá amor e acolhimento a essa dor e nesse acolhimento o aprendizado da autoestima, né? E não a partir de se incomodar com isso. Isso é interessante. Sim. A autoestima, ela é alcançada, né, Paulo? Sim. Ela é alcançada. Ela só é alcançada quando, através da relação com um outro significativo, eu posso me apropriar, né, do que eu vivi naquela relação como parte de mim. Né? Então, não existe eu sem outro. Não. Não existe homem sem mundo. Não existe autoestima sem ser estimado. Né? Então, o que a gente precisa recordar é que há pessoas que não puderam constituir, né, um senso de si, né, muito menos autoestima. Então, o terapeuta, aí, parodiando Milton Nascimento, né, que diz que o artista tem que ir aonde o povo está, o terapeuta precisa ir aonde a dor está. Não temos que trazer o paciente até nós, é nós que precisamos ir até onde ele está. Se a gente está no vazio de si, né, porque nunca teve uma experiência significativa com o outro, uma relação onde, de fato, ele fosse importante. Mas a presença indicada também envolve a capacidade do terapeuta de exercer mais duas funções, que é interpelar e reclamar. Aí tem um pouco a ver com o que você está falando, né? E é importante que o terapeuta seja fonte de questão para o paciente. Surpreenda, conteste, intime o paciente. O terapeuta também é agente do confronto, né? Para que o paciente tenha uma experiência limite. A questão é quando, como, por quê, para quê, o quê, o quem, né? É o campo. Né? Então, quando o terapeuta, através da presença implicada, contesta o seu paciente, ele chama o paciente a responder, a posicionar-se, a responsabilidade. E aí, nós precisamos também nos recordar que há necessidade, né, de não cometermos excessos de implicação. O terapeuta excessivamente implicado pode gerar no seu paciente dependência, alienação, despotencialização e desqualificação. Corremos esse risco. Por isso que é importante que o terapeuta seja capaz da presença reservada. A presença reservada é receptiva, né? É a moderação do fazer.
é o zelo silencioso. Sabe, quando a mãe está no parquinho vendo o seu filho subir no, sabe, aquele brinquedo que trepa, ou subindo no escorregador pela primeira vez, ou pronto, de certa forma, mas correndo algum risco. E a mãe está sentada no banquinho ou em pé ao lado, controlando-se para não se antecipar. Sou eu todos os dias. Ela... Ah, então você conhece bem o que é zelo silencioso, né? Então, a presença reservada é este zelo silencioso. É quando o terapeuta é capaz de recolher-se, de ausentar-se, né? De possibilitar que o paciente revele a sua potência, os seus recursos, né? Que o novo e o inédito compareçam na experiência do paciente. Por isso, a implicação em excesso acarreta consequências. Porém, a presença reservada, se ela também for excessiva, ela traz ao paciente um sentimento de indiferença, de frieza afetiva, de impotência e de descuido. Né? Então é aí, né, como diz o Heidner, o terapeuta anda numa vereda estreita, né? Sim. Nos dois lados o abismo, à frente está o encontro. Então é através desse ritmo entre presença implicada e presença reservada, né, que o terapeuta vai se posicionando com disponibilidade para acolher o seu paciente. Os excessos destes dois polos se configuram em perversões do cuidado. O cuidado mecânico, que nós falamos agora há pouco, que é impessoal, padronizado, instrumental, e o cuidado tirânico, que é um exercício de poder e uma busca de autoafirmação narcísica do terapeuta. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e avaliar, acho que a todo momento, né, qual é a necessidade do paciente, que nós nos impliquemos ou que nós nos reservemos, né, porque é a serviço do outro, da relação, que estas posições serão tomadas, né, a cada intervenção ou na ausência delas. Né? Quer falar alguma coisa, Paula? Não, eu tô admirada, assim, e pensando bem nessa dinâmica, né, do ir e vir, né, assim, do quando, como você coloca, né, do quando acolher e do quando o deixar correr risco, né, o deixar por si, acreditar Isso. nessa potência e numa potência em pessoas, às vezes, que se demonstram quase, não acreditam na sua própria potência. Não é que elas não tenham potência. E aí, se eu acredito na potência do ser humano, não importa, né? Assim, eu reconheço nela uma potência que às vezes nela é difícil de reconhecer e por isso eu não vou deixá-la sozinha. Mas sim. vou deixá-la ir, vou deixá-la correr esse risco, vou deixá-la fazer por si. E o quanto isso é grandioso. Porque em grupos de terapeutas, quantas vezes a gente não se vê nesse lugar de mas eu acho que não vai dar certo, então não dá para alertar antes, não dá para segurar antes, não. Não. Sim. Essa é uma questão, né, Paula? É cotidiana nossa. Sim. Não tem manual de instrução, não tem teoria que dê conta. É aquilo que eu estava falando no início, né? O ser humano escapa a qualquer teoria, né? Sim. Então, ele sempre vai nos transcender. E é nossa responsabilidade, e essa sustentação nessa dúvida, né, do quanto intervir, do quanto reservar-se, espera, não espera, enfim, isso vamos colocando entre aspas, mas não deixa de ser uma verdade, um drama de todos nós, faz parte da nossa vocação. Eu me lembro há muitos anos atrás, a Lilian Frazão era minha professora, e uma vez ela me disse assim: Bia, não faça pelo paciente o que ele pode fazer sozinho. Isso foi uma grande lição,
né, de uma grande mestra, uma grande terapeuta que é a Lilian, e que eu nunca me esqueci. Né? O quanto pode ser incapacitante, né? O Sim, terapeuta sim. fazer pelo cliente. Aquela velha história da boa intenção, né? Eu tenho uma boa Sim. intenção em fazer isso, mas eu tiro do outro a força. Que é exatamente o exemplo que você estava Isso. dando da criança. Se eu vou toda vez e pego a criança, coloco no sofá, tiro a criança do sofá, coloco a criança no sofá, ela nunca vai aprender que ela é capaz de fazer aquilo sozinha. E quantas vezes Exatamente. podemos ser pegos nesse lugar também, quanto terapeuta, de querer Uhum. promover isso ao cliente. E o que isso vai trazer de terapêutico na relação? Nada. Sim. Porque há uma despotencialização. Isso. Né? Então, nem sempre isso é fácil de enxergar, porque a gente lida com muitas questões, Sim. né? Com formas de sofrimento, adoecimento muito complexas, né? E às vezes a aparência que a pessoa dá conta de uma situação e não dá, no momento seguinte a aparência que ela não dá e ela daria, enfim, é o nosso trabalho, Sim. né? De investigação, enfim, de uma relação significativa que possa sustentar, né, esses momentos árduos do paciente, mas sempre, como eu disse numa outra live da ABG, né, sempre atentos à força presente na fragilidade, à sabedoria presente no sofrer, né, para que essa dicotomia que o paciente já carrega na interioridade, né, não aconteça também na relação terapêutica. Sim. Né? O curador e o ferido precisam ser integrados. Né? Sim. E a presença implicada e reservada, ela também fala dessas polaridades. Então, gente, o terapeuta, como eu disse, precisa ser capaz desse fluxo entre essas formas de presença. E isso implica uma disponibilidade, né, Paula? Já que não temos manual, né? Implica uma disponibilidade. A errância, a ignorância, ao deslocamento das próprias referências. Né? Acho que esse é o lugar, é uma das melhores expressões que eu conheço para falar do nosso lugar, né? Um deslocamento das nossas referências. Né? Quem não consegue ser deslocado de si, não serve para ser terapeuta. Né? Nós precisamos acolher a perturbação que o paciente nos traz e a desarrumação, né, que ele provoca. Eu vi que a Celise entrou aí. Oi, Celise. Numa live com ela, estava falando que o amor é desarrumação, né? Não existe amor, né, se a gente não tem disponibilidade para ser desarrumado. Não. Né? Nem sexo acontece se a gente não pode ser desarrumado. Né? É como uma Terminar amiga e... diz: as melhores coisas da vida sempre despenteiam. Exatamente. Né? Exatamente. Você tem que estar livre para isso. Para sair Sim. despenteado, sair de outra forma. É por isso que a nossa vocação, né, é o confronto com a alteridade, que é se disponibilizar a essa desarrumação. E aí, né, vai ser fundamental também que nós auxiliemos, através dessas formas de presença, o paciente a alcançar, como eu disse no início, essa capacidade de cuidar de si e do outro. E do outro. Porque os nossos pacientes, e aí o terapeuta, em presença reservada, muitas vezes o que acontece é que um terapeuta ele não sustenta a reserva, né? Que ele lida mal com a experiência de ser ajudado, de ser cuidado. E o paciente não está lá para isso, mas ele também nos cuida. Quando nos remunera, quando contribui para a nossa sobrevivência, o nosso conforto, quando ele reconhece o nosso cansaço, o nosso abatimento, quando ele acolhe os nossos comentários dando importância, quando ele presta atenção no que nós falamos. Por exemplo, vocês estão prestando atenção em mim, vocês estão me dando tempo, vocês estão me dando atenção. Isso é cuidar. Sim. É o que nós falávamos no início. Eu estou sendo cuidada por vocês, com essas palminhas, esses corações, as mensagens, o olhar da Paula para mim. Isso é cuidado.
Então, quem cuida, eu estou tentando cuidar, dando para vocês o que eu tenho, né? E estou recebendo de vocês cuidado também. Essa é a relação, né? Então, o paciente nos oferece confiança, né? Ele nos dá uma das formas de amor mais importantes que existem e de onde tudo começa, que chama-se atenção. O paciente presta atenção na gente, né? Isso é cuidado. O que a gente precisa entender, né, é que um terapeuta, nesta perspectiva, né, ele precisa também, como descalço que é, trabalhar-se pessoal. Todo mundo aqui está cansado de saber da importância da terapia pessoal, né? Mas tudo isso que eu falei, o cuidado ético, ele só será possível, né, quando nós nos conscientizamos das nossas feridas, das nossas fragilidades, das nossas necessidades de cuidado ao longo da nossa vida, como nós vivemos o cuidado ou o descuidado, né? Nossos limites, recursos, as nossas ansiedades como terapeutas, as nossas ansiedades de desempenho, a nossa necessidade de autoafirmação, de aceitação, de aprovação, as nossas tendências, como você falou agora há pouco, Paula, à crítica e ao julgamento. Ô, Dani, beijo, minha querida. Compulsões em fazer, né? O excesso de explicação normalmente está relacionado a uma compulsão em fazer para provar alguma coisa, né? Como eu disse, a nossa necessidade de ser admirado, de salvar o paciente, de ser necessário, as nossas inseguranças em relação à nossa própria competência, as nossas tendências à onipotência, à impotência. E lembremos que somos humanos como qualquer pessoa. Nossos sofrimentos, nossas defesas estarão presentes na relação, pois elas são parte do campo, né? Elas interferirão drasticamente nos encontros e nos desencontros que nós teremos com os nossos pacientes. Não há terapeuta bem resolvido, né? O que há um terapeuta é um terapeuta que se disponibiliza a trabalhar sobre si, né? Por isso é grande a nossa responsabilidade. Para cuidar do outro é necessário cuidar de si. E por isso é necessário conhecer os próprios abismos e as próprias sombras, né? Como diz o Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, viver é muito perigoso. E o que a vida quer da gente é coragem. Um terapeuta precisa desta coragem, deste mergulho na própria interioridade, né? Para aprender a caminhar nos seus desertos, nas suas sombras, nos seus abismos, porque senão ele não irá para os desertos, sombras e abismos do seu paciente, né? Como a gente estava falando agora há pouco. O Jung dizia isso, a gente só leva o paciente até onde nós mesmos já conseguimos, né? Assim, um terapeuta que realiza cuidado ético é real. Acho que essa é a palavra. Ele é um ser humano real, não um ser humano de papel, não um ser humano fake. Ele é capaz de abrir o coração, porque quando nós trabalhamos para acolher as nossas sombras, as nossas fragilidades, nós abrimos o nosso coração. Nós realizamos a chamada conversio cordis, a conversão do coração, que é a restauração da abertura ontológica, que só pode acontecer se a gente estiver assentado na própria precariedade ontológica. Um terapeuta que não está assentado na sua precariedade, na sua miséria humana, ele jamais sustentará uma relação terapêutica.
Então, é nesta perspectiva que o sofrimento do paciente poderá alcançar ressignificação. Se ele puder encontrar nesta relação o que lhe faltou. Sim. Ou, pelo menos, a disponibilidade. Assim, cuidado ético é compaixão por si e pelo outro. Né? É a capacidade de abrigar a humanidade na nossa interioridade. O que hoje, infelizmente, tá bem difícil. Né? As pessoas não conseguem se abrigar nem a si mesmas, às vezes, quanto mais os outros. Sim. Essa luta, essa disputa no mundo é essa incapacidade de dar abrigo à humanidade. É falta de compaixão. Né? A própria dor. Para isso, da própria dor e da dor dos demais. Né? Eu estou terminando, tá, Paula? E a gente abre um pouquinho. Sim. Né? Essa compaixão só é possível, né, se um terapeuta alcança o silêncio. Uma das coisas fundamentais para que nós nos tornemos humanos é o silêncio. O silêncio do espírito, que é reverência ao mistério. O silêncio da mente, que é presença. O silêncio do coração, que é amor e compaixão. E o silêncio do corpo, que é repouso. Assim, a relação terapêutica é uma trajetória humana compartilhada e nós poderemos fazer companhia aos nossos pacientes, dando rosto humano à sua experiência. Gosto sempre de lembrar, já falei isso em inúmeras lives e vou falar de novo, porque eu também gosto de ouvir, né? Quando há rosto humano, o sofrimento pode ser sustentado ou atravessado. Quando há rosto humano, o sofrimento pode ser sustentado ou atravessado. Torna-se passagem. É possível, então, a um terapeuta auxiliar o seu paciente e trabalhar para alcançar a serenidade. A serenidade não é ser zen. A serenidade é a sustentação na condição humana, na precariedade, na responsabilidade, na finitude, na incerteza, nos estranhamentos, nas dúvidas. Né? E no final do processo terapêutico, se tudo corre muito bem, né, Paula? Como eu disse antes, não haverá mais uma cisão entre o curador e o ferido. Né? Porque no início do processo, há, em geral, esta projeção, o terapeuta assumindo o lugar de curador e o paciente, através do seu sofrimento, lugar de ferido. Se tudo corre muito bem, ao final de um processo, serão 2 curadores feridos. Né? E quando conseguimos realizar o trabalho nesta direção, alcançamos a sacralidade do nosso ofício. Né? E para terminar, eu gostaria só de recordar pequenos versos de um poeta maravilhoso chamado Tagore, que diz assim: caímos todos nós, cai esta mão. Olha ao redor, cair é a lei geral. E a terna mão de alguém colhe, afinal, todas as coisas que caindo vão. Que nós possamos, terapeutas, pacientes, colegas, amigos, irmãos, família, ofertar e receber o cuidado, a mão generosa que colhe e acolhe, e assim nos tornaremos cada vez mais o que já somos, humanos. É isso, querida, essa reflexão que eu queria propor, estou à disposição e eu não acho que sei temos como uns que eles minutinhos. estão se sentindo, mas assim, a sensação que eu tenho é que não tenho muito a falar, né? Como você disse sobre o silêncio, assim, as suas palavras vão ecoando e silenciando e curando também. Então,
Eu não sei, eu vou abrir para se alguém tiver alguma coisa para falar, mas eu não sei se alguém tem uma pergunta de fato. Eu imagino que só elogios, né? Ah, Fabiola. A Fabiola Fabiola em tem Portugal. falado Beijão, bastante querido. aqui, falando sobre sua presença, seu afeto, seu cuidado, que está atravessando o Fernanda, minha oceano. cunhada. Eu Obrigada. acho que são só elogios que todos têm, porque sua fala. E não é um silenciar ruim, é um silenciar de encontro consigo mesmo. Isso para mim Ah, foi que bom. muito grandioso e imagino que para todos que estão aqui assistindo também. A Ana Faustino também já tinha falado anteriormente, te agradecendo pelo percurso Obrigada, com você, que é longo, que não é de agora, pelo que ela disse aqui, Ana. é... e que você levou ela a compreender a vocação dela. Bem, Obrigada, nossa, gostoso, cada mensagem linda. Minha irmã já, Thaís, tô vendo todos vocês aí. Muito obrigada, viu, queridos, pelas mensagens tão bonitas que vocês que estão me sorte mandando. que eles têm de ser da sua família. Mas Ah, não sei, vamos ver de perto complica um pouco mais, né, Paula? eles Mas fazem parte também eu da dor. procuro ser uma. É, mas você tem uma fala, essa sua fala sobre a ética, sobre esse lugar do terapeuta. É um lugar que toca, e o mais bonito que ficou para mim é um lugar sem deverias. Né? Me dá uma sensação de que todo terapeuta que está iniciando, ou já há muito tempo, deve escutar, escutar, escutar isso. Né? Porque a gente entra nesse lugar do terapeuta muito no lugar. Né? Eu fiz 5 anos de formação, eu mais 3 anos de pós e mais não sei quantos de estudo, então eu devo fazer alguma coisa. E quando você coloca no estar do lado. E essa importância do estar do lado, acompanhar o quanto isso é humano e tão mais potente do que. Não que a teoria tem que ficar de fora. A teoria está dentro, ela faz parte. Mas Sim. só a teoria não tem humanidade. É qualquer um, né? Fica técnico, né? Só teoria fica técnico e só vivência também, né? Algo se perde ali, porque vivência todos temos, Sim. né? Agora é importante que a gente se coloque, né? A partir do vínculo formal e do vínculo afetivo. Essas duas formas de vinculação precisam estar presentes, Sim. né? Para que de fato a gente realize o trabalho. Mas acho que é o que você está falando. Quer dizer, acima de qualquer coisa, ali há, né, a chance de um encontro. Não há nada mais curador do que isso. Não. Né? Não mesmo. Bem, eu É o queria que é a nossa luta de todo dia, né? É a nossa luta de todo todo dia. dia. É conseguir criar as condições, né, Paulo? É. Porque não garante, é o que o Buber diz, o encontro não é obra da busca, o encontro é obra da graça. Nós nos colocamos em disponibilidade. Então, estamos terminando. Gente querida, muito obrigada. Paula, muito obrigada pelo seu carinho comigo, pela sua gentileza e agradeço a cada um que está aí pelo tempo, pela atenção e pelo afeto. Muito obrigada, Eu te gente. agradeço muito. Eu queria abrir espaço, Bia. Não sei se você vai saber de cabeça, mas eu vi que você tem algumas lives, inclusive essa semana. Eu gostei muito de te escutar, imagino que a maioria daqui também tá. Assim, gostaria de continuar te escutando mais 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, se você Obrigada. souber lembrar qual o dia que você vai estar no ar de novo, para as pessoas poderem te catar, eu acho que vai ser importante não só para mim, mas para todo mundo. Se você lembra de Sim, algum obrigada, dia, querida. algum. Amanhã eu vou estar no Encontro Mineiro de Gestalt Terapia e Análise Existencial, né? Lá com a Cláudia Lins, o Paulo Evangelista, no Encontro Mineiro. Na semana que vem, eu vou estar com o Vitor Fragoso, de Portugal, numa live lá com os portugueses. Não sei
o Instagram de cor agora, o endereço, mas quem tiver interesse eu posso passar. Depois ali, me manda mensagem, eu passo. E no dia 9 com o Vitor, no dia 10 eu vou estar no Satori GT, onde eu sou professora, e vou fazer uma live chamada Quando a Palavra é Presença. Ética e poética na sessão de terapia, falando sobre a palavra terapêutica e conversando um pouco sobre a linguagem no processo de terapia. Sim. Quem quiser vir vai ser muito bem-vindo. É uma delícia ver os coraçõezinhos, mensagens. E eu tenho Obrigada uma pela outra pergunta para você que eu acho que é importante, essa também. Às vezes é um pouco difícil encontrar o seu último livro para comprar. Como que a gente pode fazer para comprá-lo? É só comigo. Então, me mandando e-mail para quem tiver interesse, biacardella com 2 L's, @uol.com.br. É só me mandar um e-mail, dizer que se interessa pelo livro, aí eu dou as instruções direitinho. Então, tá bom. Os outros livros podem ser encontrados na Sumos, Sim. Né, que foram publicados os 3 pela Sumos e pela Ágora. Então, tá ótimo. Então, muito obrigada. Obrigada pela gentileza. Obrigada. Obrigada, Paula. Um grande beijo para você e para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigada.